Vai chegando a época dos grandes campeonatos e algumas estratégias devem ser revistas. E hoje nós vamos falar sobre dieta e suplementação pré-campeonato. Muito bem, já preparei atletas de formas diferentes, com necessidades diferentes, porque os metabolismos eles variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas se adaptam mais, por exemplo, como fonte de carboidrato com batata doce, outros com batata inglesa, algumas pessoas preferem arroz e outras pessoas preferem o macarrão. E mais, tem pessoas que preferem, inclusive, variar estas fontes de carboidratos e todos se dão muito bem. Ou seja, não existe uma só receita para todo mundo, porque varia de metabolismo para metabolismo. Isso foi aquilo que nós aprendemos ao longo de décadas, auxiliando a preparação de atletas ao redor do mundo. Muito bem. No que se refere aos conteúdos de carboidrato, fica mais ou menos restrito a essas fontes. Eu digo naquela preparação que antecede os poucos dias antes de uma competição. E não são poucas as vezes em que os atletas têm que entrar e começar uma viagem e ir inclusive até o outro lado do planeta para competir. Às vezes com mais de um dia inteiro de viagem. E mais, às vezes acontece de voos atrasarem e atrasar por muito tempo, atleta que às vezes perde uma conexão, ou seja, você tem que estar prevenido com relação a esses imprevistos. Muito bem, todos nós sabemos, nesta altura do campeonato, que a preparação final de um atleta, ela deve ser composta em sua alimentação na maior parte ou no maior volume das refeições a serem feitas de alimentos cozidos, preparados manualmente. Coisas como os próprios carboidratos que eu mencionei e principalmente a proteína advinda da carne branca, principalmente a carne de frango. Lá na Europa se utiliza muito a carne de peru. Da mesma forma que você encontra chicken, você encontra o turkey. Turkey é peru. Então você vai encontrar turkey em bandejas, da mesma forma como que você encontra peito de frango, você encontra peito de peru, porque é bastante comum na Europa. E diga-se de passagem, o peru, em sua carne mais branca, que é o corte do peito, ele apresenta ainda mais proteína comparado ao peito do frango. Então muitos atletas, agora é uma carne mais seca, tá? Agora, uma coisa é você ter a prescrição da sua dieta, entre às vezes um brócoli, entre às vezes... Como é o nome daquele vegetal que nós comemos? Tem um alto poder de diurese, aspargos, né? Aspargos no Brasil é mais caro, é mais difícil de encontrar, mas na Europa ele é muito comum. Então você compõe a sua dieta e muitas vezes o atleta entra numa viagem como essa com as suas marmitas já feitas. Passam as horas, por melhor que você esteja acondicionado as suas refeições, ela começa a se degradar. Então eu já presenciei várias vezes o atleta em um voo prolongado, abrindo aquela marmita e uma fedentina que todo mundo olha o que está acontecendo, né? Parece que alguém eliminou gases poderosos, gases mortíferos, né? Já presenciei isso várias vezes. Eu garanto que se não tivesse no meio do oceano, a pessoa seria expulsa do avião. Muito bem. Não são poucas as vezes em que isso acontece. Assim sendo, eu sempre recomendo estrategicamente que você leve algumas refeições líquidas. Porém, nós sabemos que a sua dieta tem que ser uma dieta muito bem planejada, que tudo isso é muito sensível no metabolismo do atleta, que é melhor ele manter uma dieta muito similar ao longo das próximas refeições para garantir um metabolismo que esteja enzimaticamente acostumado com basicamente os mesmos alimentos, que não se apresente alimentos muito diversos em uma fase tão delicada como essa.
Então, neste caso, eu sempre recomendei que o atleta levasse refeições líquidas para eventualmente substituir uma refeição ou outra que porventura falte ou tenha sido perdido ao longo de horas e horas de viagem. Do que é composta essa dieta? Olha aqui, ó. Proteína whey, de preferência a hidrolisada. Ela é mais cara, mas a hidrolisada, ela é aquela que apresenta menor índice de lactose ou lactose zero e a maior concentração proteica. E detalhe, a whey sem sabor, tá? A whey natural, unflavored. A partir do momento que você começa a colocar adoçante, sabor, já não é 100% whey, tá? Então eu recomendo, como essa aqui da Growth, nem sempre tem lá no site, mas você vai encontrar. Então leva sua whey hidrolisada. Aí a fonte de carboidrato pode ser a maltodestrina ou até a mesma destrose, de acordo com as suas necessidades, aí, com a orientação do seu nutricionista, tá? Então eu recomendo seriamente que leve refeições líquidas para eventualmente substituir alguma refeição que tenha sido perdida. Agora é lógico, né? Aquela dieta que antecede as últimas 24 horas, aquela suplementação de outros alimentos, que pode ser até hambúrguer. As pessoas usam pizza, usa alguma bebida alcoólica como o vinho e outras estratégias que antecedem as horas de você subir no palco, aí já é um outro assunto, tá? Eu estou falando daquelas refeições que antecedem dias antes da competição e principalmente aquela durante viagens, mesmo que você vai viajar de carro. Ah, você mora no interior de São Paulo e vem competir em Balneário Camboriú. Pega o seu carro ali, pô, mais de 12 horas de viagem de carro, né? Nesse intervalo, você pode muito bem programar as suas marmitas, levá-las acondicionadas em uma marmita com gelo. Dificilmente alguma coisa ali vai se deteriorar, mas pode acontecer. Ou seja, é sempre importante você estar do lado seguro da ponte, não é mesmo? Ok, se você está no Brasil, você sabe mais ou menos aonde procurar algum alimento, uma loja de suplementação, ir ali e se suprir para uma emergência. E se você estiver em outro país, como é que você vai fazer? Um país que você não conhece. E eu tenho ótimas histórias a esse respeito. Inclusive, chegando a alguns dias antes do campeonato mundial na Inglaterra, eu chegar para o cozinheiro do hotel onde ficaram os atletas e pedir para que o cozinheiro cozinhasse batata doce e frango, o que ele fez numa baita de uma panelona e deixava aquilo disponível para o atleta. Era só batata doce, frango, não tinha sal, não tinha tempero, não tinha nada. Eu falei, não, meu amigo, é apenas isso, é apenas o frango e a batata. Ah, não precisa de colocar um sal, um tempero. Eu falei, não, é só isso, ficava aquela panela. Eu digo para você, a pessoa, o atleta que tem estômago para comer isto, né, nos dias finais de uma preparação, se ele consegue comer isso, ele consegue qualquer coisa na vida. Ótimos treinos para vocês, tá? Fica a dica aí do professor. Não bobeia, planeje-se, não fique aí susceptível ao imprevisto. Então você tem que prever o futuro, ok? Um abraço para todos.